A vida às vezes parece um ciclo que não muda. Você acorda, faz as mesmas coisas, enfrenta os mesmos problemas e se pergunta: será que nasci para viver assim? Mas existe algo poderoso que poucos percebem. A forma como você pensa molda o que acontece ao seu redor. E hoje, eu quero te contar uma história real que vai te provar isso. Uma história que começa com um homem sem nada, mas termina com alguém transformado pela fé e pela mudança de mentalidade. Fica comigo até o fim, porque se você ouvir com atenção, talvez essa história também mude a sua. E se você acredita que Deus pode transformar qualquer situação, já deixa o like agora, porque o que vem a seguir vai tocar fundo o seu coração. Em meio ao barulho dos trens e das vozes apressadas de uma estação, vivia um mendigo. Todos os dias ele estendia a mão, esperando que alguma moeda caísse. Era a única forma que conhecia de sobreviver. Até que um dia, um homem bem vestido, de olhar calmo e confiante, cruzou o seu caminho. O mendigo se aproximou, certo de que aquele homem rico lhe daria algo. Mas, para sua surpresa, ele não recebeu uma moeda. Recebeu uma pergunta. Uma simples pergunta que atravessou sua alma. Você sempre só recebe? Já tentou dar algo a alguém? O mendigo ficou sem palavras. Dar? Mas o que eu tenho para dar? Respondeu confuso. O homem então sorriu e disse: se você não tem nada para oferecer, também não tem direito de pedir. E foi embora, deixando o mendigo paralisado, com aquela frase ecoando em sua mente. Não parecia crueldade. Era um choque de realidade. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez sua condição não fosse apenas um castigo da vida, mas o reflexo da forma como ele pensava. E ali, sentado na calçada fria, ele começou a pensar diferente. Nos dias seguintes, ele não pediu nada. Ficou apenas observando as pessoas, o movimento, a pressa, o vai e vem, até que, olhando para o chão, viu flores silvestres crescendo entre os trilhos, e então, uma ideia simples, mas brilhante, veio à sua mente. E se eu oferecer uma flor em troca de uma moeda? Pegou algumas flores com cuidado e voltou para o mesmo lugar. Quando recebeu a primeira moeda, estendeu a flor junto. A reação foi imediata. A pessoa sorriu. E aquele sorriso valeu mais do que o dinheiro. Pela primeira vez, ele sentiu que estava dando algo de verdade. A partir daquele momento, algo mudou dentro dele. Nos dias seguintes, continuou colhendo flores e oferecendo-as. E, para sua surpresa, as pessoas começaram a parar de propósito para vê-lo. Já não o olhavam como um pedinte, mas como alguém que tinha algo bonito para compartilhar. Ele aprendeu uma verdade que muitos demoram a entender. Quando você entrega algo com o coração, o universo responde. Assim como diz a palavra em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. O mendigo, sem perceber, estava semeando esperança, e essa semente começou a florescer dentro dele. Com o passar dos dias, o antigo mendigo começou a ver algo incrível acontecer. As pessoas não apenas deixavam moedas, mas passavam a conversar com ele, a sorrir, a querer saber mais sobre aquele homem das flores. Ele percebeu que, ao entregar algo simbólico, estava oferecendo também um pedaço de si, uma mensagem silenciosa de amor e gratidão. O que antes era uma rotina de miséria se transformou em propósito. E quando a mente encontra propósito, o corpo segue o mesmo caminho. Deus começou a agir através da nova mentalidade daquele homem, mostrando que quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. Um dia ele voltou a encontrar o mesmo empresário. Coração acelerado, correu até ele e disse: agora eu tenho algo para dar. Se o senhor me der uma moeda, eu lhe darei uma flor em troca. O empresário sorriu, pegou a flor e respondeu: agora você entendeu o valor da troca. Hoje, você já não é mais um pedinte, é um homem de negócios. Aquelas palavras entraram em sua alma como uma promessa de Deus. Pela primeira vez ele se viu diferente. E quando você se enxerga de outra forma, o mundo também começa a te ver diferente. Ele decidiu que nunca mais pediria esmolas. Com o pouco dinheiro que havia juntado, foi ao mercado e comprou flores. Voltou à estação, mas agora com um novo olhar.
já não estendia a mão por pena, ele oferecia valor. O mesmo lugar que antes representava humilhação, agora era símbolo de renascimento. O sorriso das pessoas, os elogios, as palavras de incentivo, tudo isso alimentava a fé dentro dele. Era como se o próprio Deus dissesse: você sempre teve valor. Só precisava acreditar. E foi isso que mudou tudo. Com o tempo, as vendas cresceram. O homem que antes dormia sob o frio das madrugadas, agora começava a juntar o suficiente para recomeçar. Comprou roupas novas, cuidou da aparência e cada dia que passava se tornava mais confiante. Não porque o dinheiro havia chegado, mas porque a mentalidade havia mudado. A fé dele já não estava no acaso, mas no esforço, na ação e na certeza de que Deus honra quem planta com o coração. E se você crê que sua mente pode transformar sua vida, aperta o joinha agora. Porque a fé sem atitude é como semente sem solo. 6 meses depois, a mesma estação que um dia foi o cenário da sua dor, se tornou o palco da sua vitória. Entre os passageiros apressados, caminhava um homem de passos firmes, roupas limpas e olhar sereno. O mesmo empresário o reconheceu. Nos encontramos antes, não foi? Perguntou, e ele respondeu com um sorriso. Sim, eu era o mendigo das flores. Hoje tenho meu próprio negócio. O empresário surpreso perguntou: o que mudou? E ele respondeu: descobri que só recebemos quando somos capazes de dar. Essa é a essência da verdadeira prosperidade. Dar é o primeiro passo para receber. Naquele reencontro, algo profundo aconteceu. O empresário e o ex-mendigo se olharam como iguais. Já não existia o peso da piedade, mas o respeito mútuo de 2 homens que entenderam a lei da semeadura e da colheita. A partir dali, a vida do homem floresceu de forma impressionante. Ele abriu uma pequena barraca de flores, começou a empregar outras pessoas e passou a ensinar a mesma lição que um dia o libertou. Não espere que o mundo te dê algo se você ainda não aprendeu a oferecer. E essa frase ecoa até hoje, porque a transformação verdadeira começa na mente, e a mente transformada muda tudo ao redor. Essa história é mais do que um exemplo de superação. É um retrato da forma como Deus trabalha. Ele não muda as circunstâncias antes de mudar a nossa mente. O Senhor começa o milagre dentro de nós, quando aprendemos a enxergar propósito até nas pequenas coisas. O mendigo não precisou de sorte, ele precisou de visão. E quando o olhar mudou, o mundo inteiro começou a responder. Isso é fé em ação. Como diz Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você acredita ser capaz de fazer. Pense um pouco. Quantas vezes você já se sentiu preso em algo que parecia não ter saída? Problemas financeiros, relacionamentos, falta de direção. Talvez você esteja exatamente como aquele mendigo estava um dia, pedindo, esperando, sobrevivendo. Mas Deus quer mais para você. Ele quer te mostrar que dentro da sua dor existe uma semente de propósito. Só que ela precisa ser regada com fé, atitude e coragem para mudar. Se essa mensagem está te tocando, deixa o like agora e comenta: eu creio, porque a mudança começa quando você declara com a boca e acredita com o coração. Assim como aquele homem das flores, você também tem algo para oferecer. Pode ser um sorriso, uma palavra, um gesto, uma oração. Deus não precisa de muito para operar o impossível, Ele só precisa que você dê o primeiro passo. A Bíblia diz em Mateus 25:29, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso não é castigo, é princípio. Quando você usa o pouco que tem, Deus multiplica. Quando você cruza os braços e espera, a oportunidade passa. A escolha é sua. Por isso, se você está aqui até agora, não é por acaso. Essa história chegou até você porque há algo dentro de você que ainda precisa despertar. E se você quer continuar recebendo palavras que fortalecem a fé, te inspiram e te fazem crescer espiritualmente,
se inscreve no canal agora. Aperta esse botão vermelho, ativa o sininho e vem fazer parte dessa comunidade de fé. Porque o que Deus tem preparado para a sua vida é maior do que você imagina. E as próximas mensagens podem ser exatamente o que vai acender o fogo da transformação em você. A história do Mendigo das Flores nos lembra de algo essencial. Não é o lugar onde estamos que define quem somos, mas o que decidimos fazer enquanto estamos ali. Ele estava na mesma estação, com as mesmas pessoas passando, mas o olhar dele havia mudado. Antes via miséria, depois viu oportunidade. E talvez Deus esteja te mostrando algo parecido agora. Não é o mundo que precisa mudar, é o seu olhar. Quando você começa a enxergar propósito onde antes só havia dor, a vida começa a florescer nos lugares mais improváveis. Quantas vezes você pediu a Deus uma mudança, mas continuou pensando como antes? O milagre não acontece apenas quando algo chega até você, mas quando você se torna uma nova pessoa, pronta para recebê-lo. O mendigo se tornou vendedor, e o vendedor se tornou empresário, mas o verdadeiro milagre foi outro. Ele descobriu quem realmente era. E talvez seja esse o convite que Deus faz para você hoje: descobrir a força, o valor e a capacidade que Ele já colocou dentro do seu coração. A transformação dele não foi apenas material, foi espiritual. Ele aprendeu a confiar no processo, a acreditar que o pequeno gesto de hoje é a colheita de amanhã. A cada flor que entregava, ele também entregava gratidão, fé e esperança. E foi isso que multiplicou suas bênçãos. É como diz Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Quando você decide ser fonte, o céu se abre sobre a sua vida, e essa é a mensagem que você precisa guardar. A vida muda quando a mente muda. O que diferencia quem vence de quem desiste não é o quanto tem, mas o quanto acredita. Mudar a mentalidade é abrir a porta para o sobrenatural de Deus agir. Pare de repetir, não dá, e comece a declarar: com Deus, tudo é possível. Faça isso com fé, porque o mundo espiritual responde à sua voz. E quando você age com fé, até o impossível começa a se mover a seu favor. Então, se essa reflexão falou com você, compartilha esse vídeo. Leve essa mensagem a alguém que precisa ouvir que ainda há esperança, porque talvez por meio da sua atitude, Deus vá alcançar um coração cansado. E se você quer continuar recebendo palavras que fortalecem, inspirações que edificam e histórias reais que transformam, se inscreve no canal agora. Juntos vamos continuar crescendo em fé, propósito e mentalidade, porque a verdadeira mudança começa quando você entende que Deus te criou para florescer, onde quer que você esteja.